Bem-vindas aos 50 Tons de Caos, onde a gente paga boleto, resolve a vida e ainda corre de baratas voadoras. Hoje o tema é medos bobos, aqueles que não fazem o menor sentido, mas mandam mais na nossa vida do que muito problema sério. Então, senta com a gente, porque se você tem um medo meio ridículo, relaxa, você está em casa. Olá, eu sou a Tina. E eu sou a Deia. Sejam bem-vindas ao 5º episódio da nossa 3ª temporada. E o assunto hoje, Tina? Pois é, medos bobos. Medos bobos. Temos medos bobos? E quem não tem? Não só bobos, como engraçados, né? A gente ia falar sobre medo, né? Mas aí a gente viu que era um assunto, assim, muito denso. E não que a gente não possa falar desse medo, que não é bobo também. Isso. Mas, cara, eu tenho muitos medos bobos. Eu também. Na verdade, eu tenho uma espécie específica, que são insetos, né? Insetos voadores me incomodam. Então vai lá, Tina, conta aí teus medos bobos. Então, quer dizer, não só os voadores, né? Porque medos de aranha eu também tenho. Medo de aranha. De aranha, aranha me incomoda, eu não sei, assim, eu tenho... É uma coisa que fica meio irracional, né? É tipo assim, estamos lá sentados numa uma palestra, uma reunião, do nada aparece uma borboleta voadora. Acabou. A borboleta tem que ser voadora. Acabou. Detalhe. Eu não podia entrar andando no ambiente. Ela ia dar menos medo se andasse só. Né? Agora ela voa, cara, ela tem super poder. Não bastasse, ela voa. E aí acabou a reunião, né? Acabou. Porque daí... A única coisa que a gente presta atenção é na borboleta, sim. E que coisa, será que isso que é um trauma geracional, assim? De geração? O que uma borboleta poderia fazer com as pessoas? Uma geração inteira. Porque eu tenho muito medo de borboleta, mas o meu medo seria explicável, assim. Mas as minhas primas, todas têm medo de borboleta. Tu tem medo de borboleta. Qual que é o problema com a borboleta? Eu acho que é só repetição. Porque minha mãe tem também. A minha mãe não tinha, mas ela disse que quando ela estava grávida, ela sonhou que ela estava num sótão, numa casa velha, deitada de barriga para cima, grávida, né, o barrigão, e o teto era pura borboleta daquelas bruxas, aquelas grandonas, sabe? E que o teto ia baixando em direção à barriga dela. Então, tipo assim, ó, o meu medo de borboleta é super explicado. O meu é irracional. Mas acontece que todas as minhas primas têm medo de borboleta. Eu acho que a gente aprende o medo. A gente aprende. E é uma coisa assim, hoje a gente estava comentando, né? Eu até tento me controlar um pouquinho. Se eu tô num ambiente, né, sei lá, assistindo uma palestra, entra uma borboleta e acabou a palestra pra mim, tá? Mas ao menos eu não saio correndo, né? Depende também do tamanho. Controlar, né? Mas depende do tamanho. Pensa, porque se for um borboletão desse... Não, daí tipo... eu não vou conseguir. Exato. A palestra é sua, assista. Um lugar desse. E daí, se a gente for pensar, agora assim, ó. Se a gente for pensar o que significa borboleta, vamos pegar esse nosso medo e vamos trazer um significado pra ele, né? Borboleta é o quê? É metamorfose. Metamorfose, né? É transformação. Na verdade, já é o pós-metamorfose, né? Ela já tá liberta. Ela é livre e voa, né? Então, será que inconscientemente a gente tá com medo, então, dessa liberdade? Será? Né? Também eu penso no controle, né? É o medo daquilo que tu não controla. Que eu não controlo para onde ela vai voar. Né? Ela vai para onde ela tá a fim de ir. E detalhe que, normalmente, ela vem na pessoa que tem medo. Né? Pode ver, tem uma mesa, tá todo mundo sentado, né, ao redor da mesa, e todo mundo vai conversando, e aí, lá na avó era assim, né, entrava uma borboleta e começava aquele movimento, quem não tinha medo continuava normal, aí era uma correria de pessoas se movimentando, e a borboleta... Família, né? Lembrei agora, no final de ano, a gente sempre faz a noite de jogos dos primos, né? Daí a gente se reúne e vamos fazer uma noite de jogos com salgadinho, enfim. E começou a entrar borboleta, mas eram umas borboletinhas, assim. Eu não ia sair correndo, tá? Contanto que ela não viesse pro meu lado, tava tudo certo.
Mas foi um escarcéu. As minhas primas... Não, e fecha, passa SBT, e não sei o que, e fecha um calor, então tudo fechado. E eu, plena, dizendo assim, não tenho medo de borboleta. Ela não vem até mim. A borboleta... Só olhando aquela borboleta, meu Deus do céu, como dizer, elas podem ter... Eu sou, assim, né, o máximo da serenidade, de não ter medo de borboleta. Eu já passei muita vergonha. E uma vez eu tive que enfrentar, porque eu cheguei em casa e a Bruna estava aqui. E ela deixou aberta a janela. Não, e deixou a janela aberta, ou entra barata, ou entra gafanhoto, ou entra borboleta. Grilo aqui em casa. E aí, ela no meu quarto. Falei, que foi que tu tá dormindo no meu quarto? É que tem uma borboleta no meu, e era desse tamanho. E eu falei, putz, eu vou ter que tirar agora, não tem ninguém pra fazer isso. E aí eu fui lá com a vassoura e assim, era uma vassourada, 5 gritos e correria. Uma vassourada, 5 gritos, correria, desespero, e ela atrás. Era muito engraçado, porque eu na frente, ela atrás, gritando. Deixa eu ficar no quarto. Uma vergonha. Então, eu tenho muitas histórias com borboleta. Até a Maia, a minha sobrinha, né? Ela gosta que eu conte pra ela. Pra ela é o máximo, né? Meu irmão queria me irritar, ele pegava uma borboleta e simplesmente jogava no meu quarto e trancava a porta do meu quarto lá dentro. Que maldade! E daí na janela tinha grade, não podia nem pular a janela. Imagina! Borboleta. E uma vez, eu deitada, assim, nos pés da cama, e eu, cabelão, né? Sempre com cabelão pra cima, assim, sabe, do travesseiro. E ele entrou no meu quarto do nada, eu só olhei, o que ele quer, né? E vi que ele mexeu no meu cabelo. Ai. E eu disse, o que tu colocou no meu cabelo? E ele, uma borboleta. Meu Deus. Imagina. E aquela borboleta e o meu cabelo, e eu gritando, e ele trancou a porta do quarto. Olha! E eu desesperada, sério, eu pensei que eu fosse morrer. Aquele dia eu pensei que eu fosse morrer do coração. Porque exatamente. Porque eu não conseguia tirar a borboleta do meu cabelo. Quanto mais eu mexia, mais ela assim grunhava nos meus cabelos. Bom, a minha avó, coitada, querida, santa da minha avó, mandou daí o seu Rafael abrir a porta do quarto, né? Porque ela sabia do meu medo traumático de borboleta. Pediu que eu me acalmasse e foi lá, com toda a paciência da minha avó, tirar a borboleta. Era uma borboletinha desse tamanho. Mas era uma borboleta. O nome dela era Borboleta? Borboleta. E assim é com barata. Não, barata é uma baita sacanagem. Barata eu tenho, acho que mais nojo da barata do que medo. Eu olho... A barata eu tenho vontade de matar. A borboleta, eu tenho até medo de matar a borboleta. Eu também tenho de barata. E ela voa. E ela voa na nossa direção. E se eu gritar, vai que entra na minha boca. Ai, que nojo. É um horror. Desespero. Nossos medos bobos, por enquanto, são de insetos. De inseto, sem contar e gafanhoto. Gafanhoto. Nossa, os meus gatos aqui geralmente trazem gafanhoto e ficam brincando com gafanhoto. Gafanhoto, grilo. Pois é. E do gafanhoto, lembra que eu te contei? Tô eu tomando banho. Em casa, né? E lavando cabeça, né? E passa sabonete. Quando eu cheguei na barriga, eu senti que algo me arranhou. Só que eu tava com o olho fechado, porque eu tava enxaguando do shampoo. E aí, eu falei, nossa, o que eu me arranhei? Quando eu olho pro chão, eu consegui abrir o olho, era um gafanhoto. Eu sozinha em casa. Correndo do box do banheiro. Eu fiz isso. Eu sozinha em casa, encharcada, ensaboada, o gafanhoto, porque eu passei a mão nele. No meio da água, eu falei, meu Deus, o que eu faço? E saio correndo e pego sei lá, o veneno. Inseticida. Um tubo dentro do box do banheiro. Durante the box. Quase morri, eu e o gafanhoto juntos. Depois eu falei, cara, coitado. Mas assim, aí na minha cabeça é assim, por que tu entrou na minha casa? O mundão lá fora tem que entrar. Agora eu mato e digo assim, na próxima vez venha mais evoluído. Pra ver como é muita loucura. A cabeça gira muito, é muita loucura. Matei, da próxima vez venha mais evoluído. Coitada. Venha como um sapo, que daí é difícil eu conseguir matar, mas que eu vou correr também vou. Mas os sapos, não sei, eles são... Não vou. Mas pulam. Pulam, mas não pulam tão rápido. Tu acha que um sapão... Eu já imaginei um sapão, né? É uma pererequinha. Sim. Isso aí sim, mas um sapão... né? Mas enfim, a do gafanhoto, né? Eu a outra vez quebrei uma vassoura pra matar uma aranha desse tamanho. Que pra mim todas as aranhas são marrons. Todas. Mesmo que elas sejam verdes, elas são marrons. São venenosas. Cheguei em casa, tinha uma calça atrás da porta pendurada, não me lembro que foi onde eu tava. E aí, quando eu olhei, eu vi a aranha entrando na calça.
Aí já me deu desespero. Eu falei, e agora? Ela entrou. Aí é eu, a calça-aranha, sozinha. É sempre a cena essa. Eu, a calça-aranha. O que eu faço? Aí corre, pega a vassoura, arranca a calça. E ela caiu no corredor e a aranha tava enfiada. Eu falei, pô, eu vou ter que bater essa calça. Ainda bem que ela mora no primeiro andar. Pra matar, eu comecei. E ali foi. Quebrei a vassoura. E falei, agora pra tentar tirar essa aranha da gente, será que ela morreu ou não morreu? Porque ela não saía, né? Eu lembro que eu levantei e saiu ela e a vassoura quebrou. A aranha bem faceira. Enfim, assim, ó, tem umas histórias esdrúxulas. Outra vez cheguei em casa louca pra fazer xixi. Entrei no banheiro, sentei. Quando eu sentei e eu olhei, aí era uma aranha desse tamanho. E aí eu não sabia mais se eu fazia xixi. Aquilo paralisou tudo, o meu mundo parou naquele momento. E eu, sozinha em casa de novo. E ela tava entre a porta, né? Porta, aranha, o vaso, eu. Tina, agora que você tá fazendo psicanálise, a gente podia estudar o porquê desses medos bobos. Mas eu acho que isso é... Como tu disse, é repetição. Eu acho que é aprendido. Eu acho que a gente aprendeu a ter medo. Isso, né? Porque bebês não têm medo. Aquela experiência que eu tava te falando. Colocaram bebês, obviamente, não eram peçonhentos, né? Mas cobra, sapo, aranha. Eles não tinham medo. Isso. E a gente, acho que a gente repete. E aquilo é tão irracional. Eu não consigo controlar. Sabe? Me dá muito medo. E assim, se eu filmasse, eu ia rir de mim. Sim, porque o medo... Porque não... É muito idiota, mas é uma coisa que a gente não pensa na hora, né? E eu me lembro quando eu morava no Rio, eu tava na faculdade. Eu já te contei do rato, né, na cozinha. Não. A do rato foi engraçado também. Eu e os bichos, né? Cheguei, tava sozinha, minha tia tava viajando, né? Ela viajava bastante, eu morava com ela no Rio, acho que ela tava aqui no Sul. E aí cheguei da faculdade, chegava tarde, era quase 11 horas da noite. Entrei no apartamento, 15º andar, só que tinha garagem, play, da 17º andar, tá? Lá em cima. Entrei na cozinha, fui pegar alguma coisa na geladeira, aí meu canto do olho pegou algo se movendo, sabe? Tipo, algo se mexeu, perto do fogão. Aí eu, o que é? Já me deu desespero, né? Sozinha de novo. Falei, o que eu vou fazer? Nisso, um rato sai desse tamanho, assim, filhotinho. Pra quê? Correndo, sobe no sofá, pega o telefone, na época era telefone de fixo, e ligo pra minha prima, que morava num outro bairro longe. Tereza, um rato dentro de casa. Não nada, era só desespero mesmo. Eu no sofá, e o sofá, a sala ficava assim, o sofá ele ficava de costas pra porta da cozinha, o rato tava na cozinha, e eu de frente em cima do sofá, e eu falava com ela, e ele, coitado, desesperado, ele queria sair da cozinha. Quando ele chegava na cozinha, eu gritava, e ele voltava. E são 11 e pouca da noite, e ele voltava. Umas 5 vezes o rato tentou sair e voltar, e o interfone era na cozinha. Eu pensei, vou chamar alguém lá embaixo, algum porteiro que me ajude, né? Enfim, resumindo, nesse auê aí foi ali uma meia hora até que eu tomei coragem, fui pra cozinha, pensei, ele não vai vir. E liguei pro... Nem me lembro quem que era o porteiro que tinha. Me lembro o nome dele agora. E aí ele subiu, olhou e falou, não tem mais nada aqui. E aí nós chegamos, porque daí ele passou da cozinha e ele foi pra trás de um armário que tinha na sala. Era um balcãozinho baixo, assim, não sei como é que a gente chama, sabe? Que ficava as coisas em cima. E aí ele puxou, e aí o que a gente viu? Onde tinha o fio do telefone, tinha um negócio, tipo um buraco, que ele era redondo, assim, onde passavam todos os fios desde lá de baixo. Então, provavelmente, ele subiu ali, ele deve ter voltado lá pro ninho dele. Enfim, né? Lembrei do Tom e Jerry agora, aqui na parede. Exatamente. Então, assim, se a gente se filmasse nessas horas, né? Meu Deus do céu, olha... Daí, porque tinha uma pergunta ali, você tem medo de parecer ridícula? Aí sim, eu ia me achar ridícula, mas eu não tenho medo de parecer ridícula. Nessa hora eu sou ridícula. Eu sou muito ridícula. Fica, tipo, todo mundo conversando normal e tu, né? Dando crime. Enfim, e aquilo eu acho que a gente atrai. O medo atrai. O bichinho deve olhar assim pra nossa aura e dizer assim, tá com medo. Tá com medo, é ali mesmo que eu vou. É a mesma coisa de quem tem medo de cachorro, que a gente diz, né? Não demonstra que tu tem medo. Isso. E daí, né, ele não sente, porque o cachorro realmente sente, né? Que tu tem medo. Mas eu acho que todo bicho deve sentir.
Tu tem medo. Não, eu te digo assim... Fora de bicho, assim, que outro medo que tu acha que é bobo que tu tem? Ai, eu não acho bobo, tá? Eu Ah. acho um medo muito sério. Eu também não acho Eu tenho medo de borboleta altura. bobo. Agora eu tenho medo de altura. Eu percebi isso quando, tipo assim, eu tô em algum lugar mais alto. Logo quando eu vim pro sul, em Chapecó, que meu irmão mora lá, a gente foi num parque, tinha roda gigante, mas aquelas rodas gigantes de parque tudo aberto. E eu fui com a Bruna. A Bruna deveria ter 6 anos. Meu Deus. Que pavor daquilo. E eu não tinha medo antes. Exatamente. É tipo, pague para entrar, reze para sair, né? E aí aquilo, sabe, aquele pavor de estar naquela roda gigante. E agora, quando eu fui pro Rio, ano passado, nós fomos naquela roda gigante que tem lá no Porto, lá, esqueci, que é mais de 70 metros de altura. É muito alto. Mas toda fechadinha, sabe? A cabine fechadinha. E eu falei, cara, Bruna, vamos, a gente vai ver a cidade toda maravilhosa. E é bonito. Só que ela entrou em pânico. Quando começou a subir, porque o carrinho tipo um bondinho, ele mexia e ia subindo. E ele vai e vai mexendo. E aquilo foi dando um pânico nela. E ela dizia assim, vai cair isso, mãe. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Só nós duas ali dentro e não tinha o que fazer. Enfim, eu tive que me controlar por ela, né? Mãe, né? Mãe mata a barata, mata a borboleta pra socorrer o filho, né? Mas se tá sozinho, faz fiasco. Eu de altura também, uma coisa que roda gigante eu andava sem problema nenhum. Eu gosto. Agora eu já não gosto muito, não sei essas mais modernas, assim, é porque eu vejo aquelas rodas gigantes de parque, não conheço nem aquela de Balneário Camboriú. Eu tenho medo de qualquer brinquedo de parque, eu não confio. É porque é muito velho, assim. Beto Carreiro foi bem tranquilo, quando eu fui com o Lucas ele tinha 7 aninhos, e foi tranquilo. Eu fui no Beto Carreiro, não foi assim, nem casado mais era. radicais. Mas a altura, por exemplo, se eu tenho que ir numa obra, subir num telhado, numa laje, alguma coisa assim, eu subo. Pra mim tá tranquilo subir. Contanto, claro, que eu não chegue muito perto da beirada. Isso que eu sinto. Que me dá, não sei se é uma vertigem, que me dá medo de olhar, assim. E pra descer? Pra descer de uma laje, pra descer de um telhado. É a mesma escada que eu subi, mas eu fico lá meia hora tentando ir agora. Como é que eu vou descer? Do mesmo jeito que eu subi, não dá pra descer do mesmo jeito que eu subi. Eu subi de frente, tava tudo seguro. Descer não tô enxergando nada. Parece que eu fico cega, que eu fico boba, que eu desaprendi que se eu subir eu tenho que descer, né? Uma coisa tão simples, tão óbvia. Mas me dá medo. Sempre que eu, né, em alguma obra que eu tenho que subir uma escada, alguma coisa assim, eu subo muito tranquilamente. Mas pra descer eu fico lá uma meia hora me enrolando e vendo qual que é a melhor posição, qual que é o melhor jeito de descer. Eu também, a mesma coisa, cara, eu faço isso. Eu faço também. Tanto que eu prefiro nem subir, entendeu? Meu negócio é terra, chão. Subir, no caso, né? Chão firme, né? Desde que não tenha terremotos, né? Mas tu vê, eu já andei de helicóptero, né? E... Eu nunca andei de helicóptero. E assim... Não sei se eu teria medo. Acho que não, sei. É uma sensação, lembrando assim, primeiro, tu vê, que é vidro, né, na frente, então tu vê toda aquela paisagem, parece que tu não tem nenhuma... Nada te protegendo. Nada te protegendo, né? Então, eu não tive medo, mas eu era solteira e não tinha filho. Eu não sei se hoje... porque tem isso também. Eu percebi que esse medo de altura depois de ser mãe. E depois de ser mãe também vieram alguns outros medos que eu não tinha, né? Daí já não são mais medos bobos, mas na verdade não é um medo por mim. É um medo de que o Lucas fique sem a mãe dele. Como se isso... Meu Deus, né? Ele vai acostumar a ficar sem a mãe dele. Eu acho que isso é bem comum. Mas eu acho que é um sentimento comum de mães, assim, eu né? Acho que sim. De me cuidar, de me preservar, pensando sempre nele. Será que é isso, então, esses às vezes medos? Um medo de acidente, um medo de... Sabe, não vou me arriscar a fazer alguma coisa super radical. Sendo que eu tenho meu filho ali, que eu posso curtir ele mais um pouco. Às vezes até um medo meio egoísta, talvez. Mas depois da maternidade, sim, eu adquiri alguns medos. Eu lembrei de um medo agora, que ele é engraçado, né? Quando eu era adolescente, há 13, 14 anos, a mãe vivia tendo picos de pressão. Aí ela passava mal e subia a pressão, descia a pressão, e a gente vivia levando ela para o hospital. Até hoje,
Quando alguém fala, ai, vamos medir a pressão. Não, prefiro não medir. Não. Sério? Eu tenho medo de medir a pressão, porque eu penso, só de pensar que eu vou medir, ela já vai subir. Entendeu? Então, nem mede. Nem mexe nisso aí, que tá tudo bem. Eu tenho esses medos. E isso é meio que um trauma, né? Porque assim, né? Tô muito nova e tu olha ali tua mãe, né? Tendo, meu Deus, a pressão aí já me dá pavor, sabe? Até hoje. Tanto que quando eu tô aplicando ferro ali na UPA, o pessoal vai, né? Medir a pressão direto. E eu, por que as pessoas gostam tanto de medir a pressão? Não, eu passei aqui, só queria medir a pressão. Eu falei, eu fujo de medir a pressão. Adoro ficar medindo a pressão, que coisa. Que mais? Ai, que mais eu pensar? E ali no teu celular, tinha umas perguntinhas. Eu sei mas eu já passei muita vergonha, nossa. Muita vergonha. Que fala em medo de falar em público. Eu ainda tenho um pouco, sabe? Eu evito, eu fujo. Se eu puder evitar, assim, eu sou bem malandra, assim, sabe? Eu puder me esquivar das coisas, assim, porque eu vou passar vergonha, entendeu? É igual borboletas, né? Tipo, não, eu não vou passar vergonha, então eu já Não? Claro, dá aquele friozinho, né? O coração acelera, o friozinho na barriga, é a mesma coisa que ir dançar e fazer uma apresentação, né? Sempre dá aquele medinho. Mas é um medinho, assim, da estreia, da apresentação, mas não tenho medo. Quando eu era mais nova, acho que não era nem medo, acho que era muita timidez mesmo. Eu falava porque eu era muito tímida. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas, assim. Eu falava baixinho, mais baixinho do que eu falo hoje. Mas não chegou a ser um medo. Eu não sei se é medo, mas se eu puder evitar, eu evito. Eu evito. E olha que eu já fiz audiência. Eu acho um saco fazer audiência. Né? Tá, e o podcast? Pra ti, tranquilo? Falar na frente os primeiros podcasts foram mais primeiros a gente tava mais rígida, assim. Agora a gente é muito legal, porque é um exercício muito legal esse, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer. Tipo, tu se olhar, tu ver os teus trejeitos, né? Eu acho engraçado porque eu sou cheia de manias, né? E coça nariz, e coça tudo, e não sei o quê. E aí eu fico olhando e falo, meu Deus, para, Tina. E eu não paro, e eu troco perna. Enfim, deve ser ansiedade, sei lá o que é. Mas eu acho que é um bom exercício para autoestima. Muito. Né? A gente se olha, a gente se reconhece, né? Porque quantas vezes eu acho que a gente evita se olhar, né? Em todos os níveis, tanto fisicamente, por exemplo, quer ver, agora eu me lembrei uma coisa que é engraçada. Quando eu estava mais gordinha, mais gorda, eu tinha medo de me pesar. Tu tinha medo de se pesar? Eu tenho medo até hoje. Eu também. Eu também tenho. Eu evito balanças, sabe? Porque elas podem dizer algo que eu não quero ouvir. Porque se ela não vai dizer algo que eu quero, né? Pra que elas virem? Tu entendeu? Tipo, eu teria que fazer algo com aquilo. Olha que interessante isso, né? Que se você vê, não sei, eu acho que a gente tem que fazer algo com isso. Tu sabe que tu engordou. Sei que eu engordei. Hoje eu subi na balança. Já subi na balança com medo. Tipo farmácia. Não me pega a balança de farmácia. Eu vejo as pessoas falando. Sobe na balança da farmácia. Eu vou parar lá no laboratório da farmácia. O que a pessoa tá. Por que tu quer olhar? A balança da farmácia tá desregulada. Como se da minha casa tivesse muito regulada mesmo. Que trauma, né? Que trauma que a gente tem. Né? Né? Como se tu tivesse que ter um peso específico, né? Eu não sei. Eu acho que é tão profunda essa questão da nossa com o corpo, né? Com gordura, com obesidade, que isso tá tão ali impregnado que mesmo depois de estar mais magra, eu ainda tenho esse medo. Eu ainda tenho esse medo. Sim, eu também tenho. Né? Durante muito tempo, a minha conta bancária, eu tinha medo de olhar. Também. Aí também tinha. Pois é, aí quando eu comecei a estudar constelação familiar, eu via nas constelações que eu participava, né, e assistindo ali o Bert Hellinger, ele dizia até que as pessoas têm mania de entrar na constelação e fechar os olhos, né? Como se fosse se concentrar. E ele dizia, não, abre os olhos. Veja, né? O tanto que uma das frases da constelação, eu vejo você. Eu vejo você. Por quê? Porque a gente tem que olhar para tudo. E aí eu comecei a falar, não, eu tenho que olhar sim. Eu tenho que olhar para as minhas coisas. Né? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio da balança. Se eu engordei um pouco e eu acho que está me incomodando, eu tenho que saber quanto. Porque só a única pessoa que pode fazer uma coisa com isso é a gente. Ninguém vai poder fazer nada contigo. E
com dinheiro é a mesma coisa, né? Agora, questões de bichos e tudo mais, isso, na minha opinião, é aprendido. Né? Não que eu vá gostar das aranhas, né? Lagartixas, lagartos, né? Mas se tu for pensar bem profundamente, eu acho que todo medo ele é aprendido. Inclusive o medo da balança, inclusive o medo de não querer olhar para o extrato bancário. Também. Né? Porque eu prefiro não saber o que está acontecendo, né? Como se isso fosse resolver. Como fosse se não mudar saber alguma coisa. E não vai. Fosse te tornar corajosa. Não? Então, assim, realmente são coisas meio irracionais, né? É o nosso irracional falando, né? A gente tem que trazer a consciência e encarar. Aí é que tá, né? Aí aqui diz, será que os medos são tão bobos assim? Eu acho que eles sempre têm um fundinho ali que a gente não sabe o que aconteceu. Às vezes são medos que não são bobos e que não são nossos também. Sim, né? sim, que daí a gente vai ficar mais profunda, assim, né? Com certeza. Não, com certeza. Agora, o não olhar para as coisas, né? Não ver. Por quê? Porque eu acho que está muito ligado, o medo de bichos muito ligado ao controle, né? Aquilo que eu não controlo, né? Tá além do meu controle, né? E eu não sei lidar com isso, né? Porque, digamos que, sei lá, é nojento, uma barata é nojento. Mas digamos que ela pousou em mim. Tá, eu vou jogar, ela vai cair no chão, eu vou lá e piso. Esse movimento parece extremamente óbvio. Para mim, não é. Para mim, é um drama aquilo tudo. Né? Eu vou fazer uma novela mexicana da barata. Né? Então, eu acho que é esse não ter controle sobre isso. Né? E a questão ali do peso é ter controle, né? Porque tu vai ter controle. Mas eu não quero ver, porque eu não quero fazer diferente. Exatamente. Né? Eu não quero fazer diferente. Porque no momento que a gente quer fazer diferente, a gente vai subir, vai dizer, caramba. É cômodo, né? É fácil ficar do jeito que tá confortável. Embora não esteja confortável, nenhuma roupa está confortável. Pra que eu vou olhar agora? Lembrei do meu analista. Por que tu não quer olhar pra isso agora? Nossa, que profundo que ficou os bobos. Isso, e ele me disse ontem, assim, uma coisa muito legal. Como seria não ter esta angústia? Né? Como seria não ter este medo? Né? Não seria tão melhor, não seria tão melhor não sentir esses medos, né? Então, tu vê que a gente se prende até nos sofrimentos, né? Nos nossos medos, e ali a gente fica preso naquilo, e repetindo, né? E vivenciando aqueles medos, e agora mudar esses medos também, né? É isso, a energia do mudar seria menos, né? Menor do que a energia que a gente aplica sentindo medo. Né? É irracional. Na verdade, é irracional. Né? E a gente continua repetindo isso. Eu, né? Quando o Lucas era pequeno, eu tentava não demonstrar que eu tinha medo de borboleta, por exemplo. Porque eu achava... Cara, eu acho que é ridículo ter medo de borboleta. Eu não queria que o meu filho tivesse medo de borboleta. Ele pulando com medo de borboleta, aquele humão. Mas ele tem medo. Ele não sai fazendo escarcel que nem eu faço, mas ele não gosta. Porque as pessoas percebem. Quem que passou esse medo pra ele? Fui eu. É isso aí. A gente passa. Tanto que a Bruna tem medo. Tu vê, ela fez exatamente o que eu faria. Ela fechou a porta do quarto, deixou a borboleta e foi pro outro. Eu faria exatamente a mesma coisa. Só que daí eu cheguei e eu era mãe. Putz, agora eu vou ter que ser a mãe. Se controlar, né? Que mais aqui? Vamos ver. Medos mais absurdos. Eu acho que é um medo absurdo eu ter medo de borboleta, enfim. Os medos realmente, eles são ali, eu acho que são o nosso inconsciente falando, né? Ou reproduzindo comportamentos, ou realmente questões mais profundas do inconsciente, que a gente não quer olhar, não quer enfrentar, não quer modificar, né? Então é mais fácil dizer que eu tenho medo, é mais fácil eu não olhar, né? Mas o medo, claro, e o medo, ele é aquele sentimento que ele é imprescindível à vida. Porque tu preserva a vida. Ele é uma emoção básica, eu acho, né? Isso. Como é a raiva, exatamente. Ele é necessário à nossa preservação da nossa espécie. Não existe não ter medo de absolutamente nada. Tu lá na caverna, cheio de bicho, como é que tu não tem, né? Tu tem que preservar, né? Enfim. O medo, ele é uma forma de preservação, de antecipação, né? Do que pode acontecer. Só que a gente torna isso meio que uma patologia, né? E tem uns que são realmente engraçados, né? O que uma borboleta faria comigo? Nada.
né? A barata também não, vai morder, não, a barata não morde. A aranha até, né, que tem umas aranhas que são, né, são perigosas, tipo a marrom, mas como tudo é marrom, tudo é marrom, são todas perigosas. Essa questão de aranha, eu também, assim, não é aquele medo absurdo, o André tem medo de aranha. Eu tenho. Eu vou lá e mato, não tem problema nenhum em matar a aranha, em matar, dar chinelada até ela morrer na próxima encarnação também. Nossa, eu até matar é complicado, ia ver aquelas perninhas mexendo. Mas eu tive uma vez com uma aranha, era uma aranha pequenininha, assim, eu vi ela no meu braço, né, mas minúscula, assim, minúscula aranha, e eu fiz assim nela, né, meio que esmaguei ela no braço e foi, não dei bola. E foi um sábado de manhã que a gente tava indo pra Bom Jesus. E o meu braço, e o Lucas era bebê, acho que ele tinha o quê? Bebê. Uns 2 aninhos, e o meu braço começou a doer, eu disse, vai me dar tendinite. Vai me dar tendinite, né? Pensando eu que era tendinite. E eu disse, mas no braço esquerdo, né? Tá, quando eu cheguei em Bom Jesus, eu tinha um vergão, que ele vinha e subia e descia aqui embaixo, de uma aranha que ela era minúscula. Mas então era marrom? Provavelmente. Eu não sei que cor que era aranha. Porque dizem que é marrom, ela, até quando, às vezes ela não pica. Tu esmaga ela sem querer, né? Diz que ela tem o veneno, né? Então pode ser muito feio. Eu só fiz assim, eu não senti nada. Eu senti ela caminhando em mim, né? Aquela coisinha assim que tu sente, né? Eu achei que era uma formiguinha, alguma coisa, eu fiz assim, era uma aranha. E a gente tem muito no sul, né? Esse tipo de aranha aí. Eu disse, ainda bem que foi em mim, né? Que não foi no Lucas, que era bebê. O Lucas, uma vez no quarto dele, eu recém tinha feito a bariátrica, acho que tinha uns 15 dias de bariátrica, e ele veio, mãe, tem alguma coisa no meu pijama. Daí ele sacode o pijama, olhei, tinha nada. Daí ele foi deitar de novo. Mãe, tem alguma coisa. Meu Deus, o que é? Tirei o pijama, me sai uma lacraia desse tamanho. Querido. Meu Deus. E pra matar aquele bicho é duro. E daí ele ficou com vergão, assim, ela não chegou... Sabe, chegou só... Queimar, ela queima, deu uma queimadinha, assim. Daí a gente foi direto pro pronto-socorro, o André levou. E era uma lacraia. Meu Deus, que pavor daquele bicho, centopeia, sei lá, que é aquele monte de perninha lá. Queima. E dentro do pijama dele. Então esse tipo de coisa, não gosto. Não gosto, tem medo, tem nojo. Eu acho que talvez esse medo, ele pareça irracional, mas talvez seja justamente um medo ancestral, né? Também. Um medo bem lá atrás, que talvez indicasse justamente preservação, né? Talvez... dinossauros voadores. Dinossauros voadores, né? Que se tornaram borboletas. Nossa Senhora! Algo nesse sentido, entendeu? É muito irracional, gente. Tá, e aí, mulherada? Agora conta pra gente. Vocês se identificaram? Eu tenho certeza que... Com certeza. Um monte aí se identificou. As minhas primas, eu tenho certeza que todas vão se identificar. Não identificaram. Não tem como não. Borboletas, dinossauros voadores. Que medo bobo você tem. Conta pra gente. Pois dá pra gente rir bastante, né? Dá. Última coisa. Uma vez entrou uma... Boleta. Eu acho que esse episódio é sobre borboletas. Você tem medo borboletas na janela. Borboletas na janela. Era violetas. No nosso caso, são borboletas na janela. Tô eu, 14, 15 anos, andando de bicicleta. Morava em Mato Grosso. Em Mato Grosso, tem uma situação que os bichos de lá, eles tomam fermento. Eles são muito maiores, sabe? Tipo, o grilo é um gafanhoto. Uma borboleta é um urubu. Tô brincando, não sei. Enfim, tô lá de bicicleta. Barata. Entrou dentro da minha manga. Cara, vocês imaginam um escândalo, né? Bicicleta para um lado, tira pro outro, pulando. E meu Deus do céu, aí tira a blusa e não tira a blusa no meio da rua. Isso era no meio da rua, eu tava esperando a minha amiga. Enfim, ela saiu, eu não me lembro como, tá? Porque o trauma foi grande. Então, assim, é irracional, mas ele tem toda a razão de ser esse medo. Com certeza. Precisa entrar na blusa de alguém? Não tem necessidade. Melhor não na blusa tem necessidade. Isso é implicância. Isso é implicância com o pessoal que tem medo. Eles sentem o cheiro. Elas sentem o cheiro. É isso, gente. Então, assim, essas são algumas das minhas vergonhas. Eu diria que 1% tem muito mais. Mas eu acho que de medo bobo, medo irracional, acho que são esses, né? Borboleta, balança, extrato bancário. Extrato bancário é terrível. Altura, eu subo de boa. Altura. Pra descer. No meu caso, dizer assim, pra descer todo santo ajuda. No meu caso, o santo empurra. Aí eu ajuda, mas ajuda de que forma? De que forma ele ajuda? Ele empurra e tu chega mais rápido? Eu chego mais rápido, geralmente, meus descidas.
Então, é isso, gente. É isso, mulherada. Esperamos os Conta aí pra medos de gente. vocês. Que medo bobo vocês têm. Pois é, nosso medo bobo. Então é isso, gente. Beijo, beijo. Beijos, até o próximo episódio. Até.